Se você quisesse saber como é a vida conjugal, terá que perguntar a alguém que já se casou. Se você quiser saber como é a emoção de ser pai ou mãe, precisa perguntar a alguém que já passou por essa experiência. Se você quiser saber como é a neve, terá que perguntar a alguém que já esteve em contato com ela. E se quiser saber o que acontece após a morte, precisa perguntar a alguém que já morreu e voltou a viver e tem todas as respostas. Jesus. Quase todos os discípulos de Cristo foram cruelmente assassinados, com exceção de Judas, que se enforcou, e João, que foi exilado na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, 65 anos depois da crucifixão, Jesus mais uma vez se apresenta para João. Desta vez, João cai por terra como morto e Jesus diz para ele: João, não temas, eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus passou pela morte, mas ele vive. Diferente de outros líderes mundiais, a sepultura de Cristo está vazia. Cristo ressuscitou. Esta é a mais gloriosa verdade do cristianismo. A ressurreição é um termo que nós usamos para o retorno à vida. Cristo ensinou que todas as pessoas que morrerem, um dia elas ressuscitarão para receber sua recompensa. Diferente muitas vezes do que é ensinado, quando as pessoas morrem, elas não vão para lugar nenhum. A morte é um estado de inconsciência, é chamada na Bíblia de um sono. Jesus mesmo disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então a palavra de Deus ensina duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Quando se dará a primeira ressurreição? O apóstolo Paulo escreveu: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo é muito claro em enfatizar: a primeira ressurreição, ela só se dará na volta de Jesus. Ou seja, todos os mortos que estão salvos, eles não foram para lugar algum. Eles estão aguardando a volta de Jesus, quando então ressuscitarão para receberem sua recompensa. E o que acontecerá com os salvos que estiverem vivos? O apóstolo Paulo continua: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos que ressuscitaram, entre as nuvens dos céus, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja,
aqui está o que chamamos de glorificação. Os mortos salvos já ressuscitam glorificados. Os salvos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Todos os defeitos físicos, mentais desaparecerão e os salvos terão o eterno vigor da juventude. E quando se dará a segunda ressurreição? O livro do Apocalipse, capítulo 20, é muito claro. A palavra de Deus nos diz: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. A segunda ressurreição, ou a ressurreição do juízo ou condenação, que Jesus ensinou, ela só acontecerá 1000 anos depois da volta de Cristo. 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Quem nela ressuscitará? Todos os ímpios, de todas as eras. E nesse momento, salvos e perdidos receberão sua recompensa. Os salvos na volta de Cristo, a vida eterna, e os ímpios, 1000 anos depois, a condenação eterna. A segunda ressurreição, ou a ressurreição dos ímpios, ela acontece 1000 anos depois da volta de Cristo. João escreveu no Apocalipse que ele viu a cidade santa descendo dos céus e pousando sobre essa terra. Quando chega à cidade santa, Satanás é solto. E por que ele é solto? Porque todos os ímpios ressuscitarão. E agora Satanás vai convencê-los de que eles têm poder de assaltar a esta cidade que desceu dos céus. O Apocalipse ensina que quando eles marcharem pela superfície da terra e sitiarem a cidade santa, antes que Deus mande fogo dos céus e destrua a todos, cada ator lembrará corretamente as cenas que desempenhou ao longo de sua vida. Entre os ímpios, ali está Herodes, aquele mesmo que mandou matar os inocentes em Belém, tentando destruir o nosso Salvador Jesus. Ali está Herodias, a mesma que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Ali está Pilatos, aquele homem fraco que deixou-se levar pela multidão, condenando o Filho de Deus à morte. Ali está Nero, aquele homem terrível que tinha prazer na tortura e morte dos cristãos. Mas agora ele vê aqueles a quem ele perseguiu estão vivos e glorificando o nome de Deus. Cada um receberá a sua recompensa. E nesse momento, quando fica claro para eles o motivo da sua perdição, fogo desce dos céus e destrói a todos os ímpios. Esse mesmo fogo purificará essa terra, que será a eterna morada dos salvos. Talvez você tenha em seu coração a dor pela perda de alguém que você muito ama. Saiba que está se aproximando o dia da volta de Jesus. E quando Ele voltar, todas as sepulturas se abrirão, os salvos sairão para receberem a vida eterna e as famílias serão reunidas mais uma vez. Que o seu coração se encha de esperança nessa doutrina maravilhosa de que um dia a morte será vencida e as famílias serão refeitas. Se você tem esse sonho em seu coração, eu queria orar por você agora. Pai Santo, talvez nosso coração esteja triste porque alguém que nós amamos se foi. Certamente a presença de cada um deles faz falta. Mas obrigado pela promessa que nós temos de que um dia nós nos reencontraremos. Numa manhã gloriosa da volta de Jesus, quando os mortos ressuscitarão vitoriosos e a morte será vencida para sempre. Enche o nosso coração dessa esperança. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o.